Olá, meu nome é Bárbara Valadares. Atualmente eu sou professora nos cursos de Direito do Centro Universitário UNA e sou também ativista em Direito das Mulheres. Muito obrigada a todas e a todos pela presença. É uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje e poder contribuir com essa prática, com essa oficina, para o combate das opressões de gênero, de raça, de classe e de orientação sexual. Queremos agradecer profundamente ao Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional, Tecnológica, o SINASEF e FMG, por essa importante iniciativa e pelo espaço criado para que pudéssemos colaborar com você, com o nosso projeto, pela luta pela dignidade humana, pela inclusão e pela representatividade. Nós ficamos muito honrados em integrar essa agenda. Nós queremos também agradecer ao Centro Universitário UNA por nos incentivar, por não medir esforços para que esse momento se realizasse. Nosso projeto ele foi construído com muito carinho, com muita atenção e por múltiplas mãos. Por isso eu quero agradecer especialmente às minhas alunas Gabriela Santana e Rita de Cássia, aos meus alunos Ítalo Ribeiro e Wendel Rawan, que estarão conosco também aqui nessa prática. Agradeço também a todas as alunas do projeto de extensão delas, do Centro Universitário UNA Barreiro, pelo empenho, pela parceria durante toda a elaboração desse projeto. O esforço de todos foi essencial para que nós tivéssemos essa oportunidade. Essa oportunidade está aqui com você. E para darmos início às nossas atividades, eu convido a querida artista Luísa Martins, quem nos prestigiará com a sensibilidade do seu canto e da sua arte. Seja bem-vinda, Luísa! Também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarara crioulo, sarara crioulo, sarara crioulo. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa,
forma maravilhosa de iniciarmos a nossa palestra. Obrigada, Luísa, por nos permitir esse início cheio de reflexão a partir dessa composição de Macau, que foi lindamente interpretada por Sandra de Sá e agora por você. Uma composição que pensa sobre o racismo estrutural, que traz críticas sobre a intolerância, que nos permite algumas reflexões sobre as identidades. Essa música é arte pura, é poesia cantada, é um hino de resistência. Arte que resiste e que nos convida a pensar o combate das opressões. Muitas vezes, a nossa consciência sobre as opressões sociais, elas demoram a se desenvolver. No meu caso, como mulher, por exemplo, foi assim. Eu passei a desenvolver a minha consciência sobre o sexismo, sobre as opressões de gênero, apenas na minha graduação e especialmente no meu mestrado. A partir dali, a minha mente mudou substancialmente. Muito em razão dos livros que eu li, das aulas que eu tive a oportunidade de acompanhar. Então vejam como que é importante as práticas e a leitura para o despertar de determinados assuntos. Antes disso, eu sequer me recordo de ter pensado com mais atenção sobre o assunto. No ensino médio ou na graduação, eu não me recordo de forma alguma de momentos em que a discriminação de gênero ou a violência contra a mulher fossem pautas de debates mais profundos. Antes disso, então, menos ainda. Há uma história da minha vida, uma história muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu sempre tive ao lado mulheres muito inspiradoras. Uma dessas mulheres foi a minha avó paterna, a minha amada e saudosa vovó Celica do Pompeu. A minha avó, apesar de não ter frequentado a escola formal, ela era autodidata e muito culta. Ela lia muito, ela tinha alma de professora, ela era uma poetisa por vocação. Ela recitava cada poesia que ia no coração da gente. Às vezes, quando eu pisava em Pompeu, ela baixinha, gordinha, abria os braços e quase que cantando na minha direção, ela dizia: Bárbara Bela, do norte estrela, que o meu destino sabes guiar. De ti ausente, triste somente, as horas passo a suspirar. Belíssima poesia. Eu ainda muito pequena, sempre muito curiosa, perguntava para ela: vó, quem que é essa Bárbara Bela? E ela, com um sorriso largo no rosto, aquele rostinho redondo, ela dizia: Bárbara Bela é a Bárbara Heliodora, o grande amor da vida de Alvarenga Peixoto. Alvarenga Peixoto, que foi poeta, advogado, bom partido, trabalhou com Tiradentes na Inconfidência. Naquela época, essa explicação fazia todo sentido para mim. Mas conforme eu ia crescendo, eu comecei a perceber que essa explicação dizia muito, mas nada sobre a Bárbara. Descrevia muito o próprio Alvarenga. Mas quem era Bárbara? E tem sido assim na história da humanidade, não é verdade? As mulheres têm ficado quase invisíveis. É como se elas não estivessem lá. Ou quando elas estão, a construção quase sempre é de subalternidade. E aí eu pergunto, onde estavam as mulheres? Onde estavam as mulheres na nossa história? Nas escolas, a gente esquece de estudar onde estavam as mulheres, por exemplo, na Inconfidência Mineira. Onde estavam as mulheres na Revolução Francesa, na Revolução Russa, na Revolução Industrial. Aonde estavam as mulheres? Nós esquecemos onde estão as mulheres na ciência, na economia e na política. Há um nítido processo de apagamento e invisibilidade, especialmente porque a história ela tem sido escrita ao longo dos anos pelos homens. O que é uma realidade, mas também é, de certa forma, contraditório. Contraditório porque, embora sejam as mulheres que tradicionalmente guardam os documentos, as fotografias, que escrevem os diários, normalmente são os homens que escrevem sobre esses fatos históricos. Há um movimento recente que está crescendo na história por parte das historiadoras, jornalistas, que estão se dedicando a reescrever a história, demonstrando aonde estavam as mulheres, o que é muito positivo, porque nós sempre estivemos na história. A nossa participação, inclusive, muitas vezes foi definitiva. Veja, por exemplo, a Revolução Russa, responsável por tirar do trono o último dos czares. Essa foi uma revolução iniciada por frentes feministas. É preciso, então, que nós pensemos sobre essas questões. A própria Bárbara Heliodora, ela é considerada um contraponto à figura de Tiradentes no movimento da Inconfidência Mineira. E muitas vezes a gente sequer conversa sobre isso. Bárbara teve uma participação fundamental.
Nos livros, né, isso fica um pouco obscuro. Ela foi, na verdade, uma figura muito importante que acalentou o sonho da Inconfidência Mineira no Brasil. Quando em algum momento Alvarenga quis fraquejar, Bárbara foi quem fez que ele se reaprumasse nessa aventura patriótica. Muitas vezes Bárbara é retratada nos livros de história como louca, como uma pessoa que andava esfarrapada pelas ruas de São João del Rei. Nesse século, alguns escritores e historiadores lutaram para resgatar a verdade sobre a sua vida. E para nós hoje, que estamos aqui trazendo essa prática, essa palestra, especialmente é importante porque, voltada para a cidade de Ouro Preto, é uma oportunidade de pensarmos inclusive o território. Eu tive a oportunidade de lecionar durante 2 anos para a Universidade Federal de Ouro Preto. E um dos principais museus fica ali, no coração do centro histórico. É aquele museu lindíssimo, né? O Museu dos Inconfidentes. E nesse museu, especificadamente, não há nenhuma menção a Bárbara Heliodora e a sua contribuição, a sua participação no movimento. Como também não há menção a qualquer mulher que tenha participado da Inconfidência Mineira, como foi o caso, por exemplo, de Hipólita de Melo e tantas outras mulheres que ficaram apagadas na história. Esse processo de invisibilização da mulher é uma forma também de violência, se a gente parar para pensar, porque atinge diretamente o nosso lugar no corpo social. Ao nos faltar modelos, representatividade, o mundo nos leva a crer que a nossa contribuição é secundária, que ela é de menor importância. Essa realidade levou Michelle Perrault, uma historiadora, a afirmar que no teatro das memórias as mulheres são sombras tênues. Olha que importante. Essas sombras, elas são silêncios que recaem sobre as nossas vidas. Djamila Ribeiro, uma filósofa feminista, escritora brasileira, ela fala sobre a questão dos silenciamentos em uma palestra muito importante. Vamos acompanhar um trechinho para a gente entender melhor essa sua contribuição. Quando eu penso em pluralidades, a primeira coisa que veio à minha mente foi a necessidade de a gente romper com os silêncios. E quando eu falo de silêncio, eu não digo necessariamente a gente responder diretamente a alguém. Quando eu penso em silêncio, eu penso nos silêncios institucionais, eu penso no silêncio em relação à naturalização das mortes dos corpos negros, eu penso no silêncio em relação às desigualdades, eu penso no silêncio quando a gente está em espaços ou num país como o nosso, de maioria negra, e a gente não se enxerga, a gente não se vê nos espaços. E aí, quando eu penso em silêncio, eu penso o quanto que esse silêncio ele é construído por conta da determinação e da imposição de uma voz única, de uma voz que quer falar sobre nós, de uma voz que quer falar sobre o meu corpo, de uma voz que impede que uma pluralidade de vozes possa falar. Então, ter direito à voz é ter direito à humanidade. Então, quando eu não tenho direito à voz, a minha humanidade está sendo negada. Aí tem uma frase de uma jovem negra, que ela é brilhante, ela já participou de um TED, que é a Monique Evelyn, que me marcou muito, que ela disse: eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. E aí eu comecei a lembrar da minha infância, que eu sempre fui uma criança extremamente falante, com autoestima, que gostava de mim, e com o tempo, quanto que eu fui me silenciando, o tempo quanto que eu fui me invisibilizando por conta dessa determinação, dessa voz única. Quando eu cheguei na escola e não me enxerguei no material didático, quando eu cheguei na escola e o silêncio das professoras em relação às violências que acontecem dentro do ambiente escolar. E aí eu fui lembrando e um dia eu me fiz a pergunta, quantos silêncios será que me compõem? E quantas de nós, muitas vezes, os silêncios foram impostos a nós e a gente acabou se silenciando. A pergunta que Djamila faz no vídeo, ela é muito importante. Quantos silêncios será que me compõem? E aí eu quero te fazer um convite. Nesse momento, eu quero que você olhe para a sua história e possa indagar quantos silêncios será que compõem a sua subjetividade? Quantos apagamentos atravessam a sua trajetória? O apagamento histórico é uma realidade na vida das mulheres e igualmente em outros grupos minoritários, até mesmo nos povos originários.
E essa realidade é, sem dúvidas, o legado de uma construção histórica que majoritariamente se estabeleceu a partir de vieses e modelos. E um desses modelos que eu quero chamar a atenção é o modelo europeu. A hegemonia cultural eurocêntrica que recai sobre a nossa sociedade até os dias de hoje. Recai sobre as instituições e, inclusive, as instituições escolares. E para falar das instituições escolares, a influência europeia na pedagogia, eu convido a minha querida aluna Rita de Cássia. Para começarmos nossa discussão, primeiramente necessitamos romper com a hegemonia cultural eurocêntrica, ou a dominação cultural europeia e seus efeitos de desqualificação da diversidade das culturas indígenas e africanas, trazidas para o Brasil como escravas. Essa dominação tem provocado distorções que sobrepõem culturas umas sobre as outras e, até certo ponto, naturalizam as desigualdades nas coisas mais simples, como até mesmo uma cor de um lápis. Vejam só. Já pintou tudo? Falta o rosto. Eu não sei que cor eu uso. Usa rosa. Eu uso rosa. Meu irmão usa amarelo porque fala que quem tem cara rosa é porco. Mas eu não ligo. Tio, eu tô ouvindo muita conversa. É que o Dudu quer saber de que cor ele pinta o rosto das pessoas do desenho. Não é, Dudu? Eu? Uhum. Ué, pinta com lápis cor da pele. Aquele bem clarinho, sabe, Dudu? Gente, agora eu quero ver todo mundo terminando de pintar os desenhos, vai. Parece um pequeno detalhe, parece algo sem importância, mas não é. Isso também é um legado desse modelo que exclui as diferenças. O eurocentrismo acabou por promover essas diferenças, exclusões, estabelecimento de lugares de poder, padrões culturais hegemônicos e identidades dominantes pré-estabelecidas. É de fundamental relevância essa revisão se quisermos contribuir para a emancipação e autonomia criativa do sujeito, históricos atingidos por essas questões, especialmente nos nossos fazeres pedagógicos. A chegada europeia na América impactou grandemente os povos que já habitavam o continente, sendo um dos fatores contribuintes para o declínio e extinção de povos e culturas inteiras. Os povos originários do Brasil tiveram suas culturas excluídas para que os colonizadores dominassem o seu território. E o que falarmos dos povos africanos trazidos para a América? Suas culturas e suas vidas foram profundamente mudadas. De grandes civilizações ao berço da humanidade, se transformou em um lugar onde se encontra escravos. Todo esse cenário gerou um impacto muito significativo na formação do mundo, das comunidades, das instituições e das pessoas. Educação, inclusive, foi, é e ainda será muito impactada por esses acontecimentos. A educação brasileira foi muito influenciada pelo padrão europeu. Vejam, por exemplo, a educação jesuíta. Naquele período, com a vinda dos jesuítas para o Brasil, é possível perceber a imposição de uma forma de educar e catequizar os povos que já estavam aqui. Essa forma influencia, contribui para que os acontecimentos e o modelo europeu fosse forjado como o modelo ideal. A história europeia é assim. O homem europeu passa a ser referência para o ensino. Há eventos, inclusive, na história da nossa colonização que distorcem da realidade
e apresentam apenas a narrativa do povo colonizador. Não é por acaso que nossos livros de história, ao longo do tempo, vêm retratando de maneira errada a história do suposto descobrimento da América e do Brasil. O Brasil já existia, o Brasil já tinha povos vivendo aqui, de modo que o território não foi descoberto, mas sim dominado e mais tarde explorado. Nesse processo, a língua de vários povos foram apagadas, conhecimentos esquecidos e culturas transformadas. A forma de se educar, sem dúvida, encontra atravessamentos nessa história que durante anos foi a única aceita e, de certa medida, continua sendo. Hoje percebemos os efeitos negativos do eurocentrismo e dessa narrativa exclusiva e unilateral que por aqui se estabeleceu. Com esse processo, os povos originários não perderam apenas sua casa, suas vozes e sua legitimação, mas igualmente o protagonismo histórico e a representatividade nos espaços de saber. Por isso se faz necessário a construção de uma nova compreensão do que é a nossa história, e com isso a revisão de práticas, saberes, materiais didáticos que procuram de algum modo resgatar e garantir a representatividade, não apenas dos povos originários, mas também dos grupos minoritários, que dentro da mesma lógica seguem apagados e forçadamente silenciados dos espaços acadêmicos. Nesse sentido, defendemos que a inclusão e a quebra desse padrão é de grande desafio da atualidade, indispensável para construir um processo histórico, cultural e de relações sociais que compreenda que o eu é algo construído através de interação com as diferenças de cada um e da sua presença, não da exclusão. Garantir a inclusão é lutar contra as opressões, inclusive no cenário educacional, e garantir que o direito à educação alcance a dimensão da cidadania. Para contribuir com esse debate, trazemos um pouco sobre o direito e a ciência jurídica. Convido o meu colega Ítalo Ribeiro. Para que a gente possa começar a entender como se dá essa influência europeia dentro do direito brasileiro, primeiro a gente precisa entender como que esse curso veio para o Brasil. Os cursos jurídicos, eles vieram para o Brasil só em 1827, com uma cópia do curso ofertado em Portugal. Relembrando que a escravidão ainda existia por aqui nessa época. Mas antes desse ano, a formação superior da elite era feita de forma absoluta na Universidade de Coimbra. Esse direcionamento garantia para essa classe uma formação uniforme dos futuros juristas. E uma vez formados, essas pessoas podiam reproduzir no Brasil as ideias e o treinamento técnico que elas recebiam na metrópole de Portugal. Esse foi o intuito inicial do curso de Direito do Brasil. Garantir que a elite e aqueles que podiam ser parte dos órgãos de poder da época se mantivessem sempre iguais e conforme os interesses da coroa portuguesa. O primeiro censo demográfico realizado no Brasil foi feito em 1872 e demonstrou que, em termos de educação, das pessoas livres, 23,43% dos homens e 13,43% das mulheres eram alfabetizados. Já os escravos, 99,9% eram analfabetos. Se a gente fizer um paralelo com os membros da elite que eram parte do governo da época, entre 1871 e 1889, cerca de 95% dos ministros do Estado possuíam educação superior. Já os senadores não eram ministros, mas eram cerca de 80% com educação superior. Isso tudo só comprova que, além da educação ser naquela época restrita, ela garantiu lugar de prestígio para alguns grupos específicos. E os negros, por exemplo, por muito tempo foram afastados desses espaços. E até hoje, raramente a gente vê pessoas negras nos espaços de poder, no legislativo, no executivo, no judiciário. Nunca na nossa história a gente teve um presidente, mulher ou homem, que fosse negro. É por isso que essa discussão ainda é muito atual. E na educação não é diferente. Somente nos dias de hoje que a gente vivencia um lento processo de transição em busca de uma maior igualdade educacional e formativa, principalmente pela lei de cotas. A escravidão, ela não foi o único processo feito contra os negros. Haviam outros mecanismos para o governo controlar e manter o poder nas mãos da elite, que eram muito bem articulados desde a época que o Brasil era uma simples colônia. E o afastamento educacional é um desses processos. Por mais que em 2020 o número de pessoas pretas fazendo algum curso superior foi maior do que o número de pessoas brancas, esse cenário não se repete quando a gente vê os cursos imperiais, como medicina, direito e engenharias. Além disso, acessar a universidade não significa só prover matrículas, mas garantir a permanência dessas pessoas e lidar com a evasão. E mais uma vez nesse ponto, os negros são mais atingidos. Na parte cultural,
a gente ainda tem muitas intolerâncias. E a religião é um exemplo. As religiões de matriz africana seguem sendo alvo de perseguições, e raramente as escolas se ocupam em desmistificar e trabalhar a diversidade cultural e religiosa. E isso é um problema. Culturalmente, a sociedade, por meio do medo, permitiu que as pessoas justificassem sua aversão a essa religião, e até hoje elas são muito discriminadas. Além dessa educação restrita a poucas pessoas, e claro, dos poderes governamentais, outro mecanismo importante da gente ressaltar é o epistemicídio, estudado pela escritora Sueli Carneiro, que mais do que um instrumento, ela explicou ele como um processo que deixava as pessoas indigentes quando se referia à cultura. Nas palavras da autora, esse processo se inicia quando a gente nega educação, principalmente de qualidade, para essas pessoas. Em seguida, a gente tenta colocá-las como alguém menos inteligente, rebaixando as culturas das minorias. Além do fato do negro ser deslegitimado como alguém que tem e produz conhecimento, e tentam fazer parecer que essas pessoas têm menor capacidade de interpretação pela carência material. Não se vê a história do Brasil sob o olhar de uma pessoa negra, de um escravo. Não se sabe como era a vida das pessoas na África antes de virem ao Brasil. Em boa parte dos livros, sua história começa nos navios negreiros, e essa carência material foi justamente feita por aquele que historicamente apagou ou contribuiu para apagar esse material. Para terminar, esses grupos ainda podem ter ou não sua autoestima comprometida pela discriminação que vão sofrer durante o processo educativo. E para falar dessas experiências durante o processo educativo, eu vou abrir espaço aqui para que a própria Sueli Carneiro demonstre a experiência dela para vocês nessa parte. Bem, eu acho que qualquer pessoa negra, desde cedo, experimenta situações de discriminação. E geralmente a escola é o primeiro espaço, né, social em que a gente tem que se defrontar com isso. Então a discriminação racial foi uma coisa sempre presente na minha vida desde a infância. E não só porque há práticas sistemáticas de agressão às pessoas negras, incluindo as crianças, desde a mais tenra idade, como também no interior da família, os meus pais tinham a preocupação de nos alertar para o fato de que teríamos que enfrentar essas situações. Como vocês podem ver, a fala da Sueli sobre sua realidade condiz fortemente com aquilo que sua tese de mestrado também defende. E é principalmente sobre isso que trata a nossa palestra, trazer dentro dos espaços de conhecimento aquilo que as pessoas de minorias vivenciaram, experienciaram ao longo de sua vida, e usar disso também no desenvolvimento de sua ciência. E a falta disso, em conjunto a todo o processo do epistemicídio, fortalecem esse processo que rouba a razão, nega a nossa racionalidade e faz a gente absorver uma cultura que foi imposta. Mas por que esse processo é feito? Porque é impossível a gente desqualificar as formas de conhecimento de povos dominados sem desqualificar esses povos também, seja individual ou coletivamente, como sujeitos capazes de absorver conhecimento. Isso priva o sujeito da sua razão, impede ele de alcançar um conhecimento legítimo ou legitimado. Mas o que seria isso? Um conhecimento diverso, que traz a visão de diferentes tipos de pessoas, com diferentes vivências, religiões, realidades sociais e assim por diante. Por isso, o epistemicídio ferme de maneira tão forte a racionalidade de quem sofre esse processo. Nas palavras de Sueli, é um elo de uma corrente, um dispositivo, uma tecnologia que não quer atingir um corpo individual ou coletivamente, mas que busca controlar mentes e corações, como se deu na catequização religiosa. Aplicando esse conceito na realidade do direito, especialmente dos materiais didáticos usados, os quais a gente nomeia como doutrina, cabe observar que esse cenário expõe uma realidade na área, a falta de diversidade entre os autores que doutrinam e, consequentemente, a falta de diversidade nos materiais que os estudantes de direito acessam. Há ainda uma grande dominância da visão do homem branco, aquele homem de família patriarcal, tradicional, de modo que as pessoas trans e todas as demais do movimento LGBTQIA+, e mulheres, principalmente mulheres pretas, não têm seu espaço de fala nesse cenário. E essa realidade influencia, sim, de forma considerável no desenvolvimento de leis, de códigos, especialmente se formos pensar que a doutrina é uma das fontes do direito e possui força de mudança de leis, o que acaba contribuindo para a não representatividade e conservação da tradição hegemônica. Nossos códigos deveriam tratar sobre todos os grupos minoritários, principalmente para conseguir cumprir com o compromisso assumido pela Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana. Contudo, para isso, esses grupos historicamente afastados precisam ser ouvidos, principalmente em decisões que tratam justamente sobre eles e suas vidas.
Fato que comprova essa necessidade é que a lei que foi responsável pela maior oportunização e eficiência na mudança do quadro de ascensão social e acesso ao ensino superior e concursos, a Lei de Cotas, foi efetivada durante a gestão da ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Social, Luísa Bairros, mulher preta, militante do movimento negro e um dos grandes nomes na luta contra o racismo. A diversidade, nesse sentido, pode promover não apenas a autonomia e a emancipação, mas a inclusão social, e por isso a representatividade importa. Importa, sim, discutir a autonomia e a emancipação das pessoas. Por isso, convido para esse diálogo meu colega Wendel Rawan. Por tudo isso, é muito importante esse debate sobre a diversidade dos materiais didáticos, dos currículos e das práticas escolares. Um dos grandes expoentes da educação brasileira foi Paulo Freire, e ele trabalhou muito em suas obras sobre a importância da escola no processo de transformação social. A pedagogia de Paulo Freire tem sido estudada por pesquisadores no Brasil e no mundo. Suas contribuições no campo da educação tiveram impactos muito significativos. A educação popular, idealizada por Freire, surge em um contexto em que se discute as opressões vivenciadas pela sociedade, especialmente os grupos marginalizados, e a educação como um veículo de transformação social, ou seja, a educação como prática de liberdade. Para explicar um pouco melhor para vocês sobre Freire e seu método, trouxemos uma pequena passagem da professora Rita Von Ruth para vocês. E o legado que o Paulo Freire deixou para o mundo é um que a gente nunca vai, de fato, conseguir mensurar. Ele é reconhecido como talvez o principal nome da pedagogia crítica, uma frente da pedagogia, uma vertente da pedagogia que está dentro do construtivismo. Paulo Freire ele era um construtivista e que acredita que a função da pedagogia é formar sujeitos e que sujeitos possam formar conhecimento. Que a função da pedagogia é que esses sujeitos que se formam e formam conhecimento possam transformar o mundo que eles habitam. A pedagogia crítica do Paulo Freire, porque ela se preocupa com quais conteúdos serão abordados e por que esses e não aqueles, e quais interesses estão sendo entendidos e atendidos, principalmente, quando um currículo escolar é formatado. E embora o seu Paulinho tenha essa carteirada para se apresentar, ele diz numa entrevista da forma mais humilde, porque era uma alma de luz, assim, um benditinho, O Isa, põe ele no meu altar, mais pertinho da Simone de Beauvoir, obrigada. E aí, esse benditinho do seu Paulinho, ele diz numa entrevista, assim, de uma forma quase pueril, que ele gostaria de ser lembrado como um homem que amou profundamente o planeta, seus bichos, suas águas, seus habitantes, a vida no geral. Como se vê, há na literatura de Paulo Freire preocupação central nos temas ligados à promoção das liberdades individuais, à ética, à esperança social, à cidadania, à democratização do ensino. Temas dessa natureza, cuidadosamente tecidos na literatura de Freire, encontram sua fundamentação na necessidade de dignificação dos seres humanos por meio do processo educativo. Significa dizer que Freire pensava a educação a partir da dignidade. Não há como passar por essa palestra sem referenciar, portanto, a pedagogia de Paulo Freire. Paulo Freire apresenta em suas obras, como é o caso da educação como prática de liberdade, pedagogia da autonomia e a pedagogia do oprimido, a educação como uma ferramenta primordial para o desenvolvimento do pensamento do saber crítico, da sociedade e principalmente do enfrentamento das opressões sociais. Em sua obra, Paulo Freire defende, dentre outras coisas, a importância da abordagem diagonal como ferramenta educacional. A abordagem diagonal, basicamente, trabalha a ideia do professor e o aluno ocuparem o mesmo local de conhecimento, trazendo uma troca de informações que desenvolvam o pensamento a partir de pautas sociais. E isso é muito importante. Ao inserir os debates sociais na sala de aula, a educação passa a se comprometer e a pensar também o entorno e os mecanismos sociais. A escola deixa de ser o lugar em que se desenvolve apenas os conhecimentos técnicos, mas um espaço também que se trabalha a conscientização cidadã. Um espaço que se constrói coletivamente, em que o debate é incentivado, e as escolas se preocupam, portanto,
com a diversidade, com práticas plurais e com a necessidade de materiais que promovam o pensamento crítico, que insiram nas discussões a necessidade de um enfrentamento das opressões e da transformação social. Contudo, nem sempre é simples trabalhar sobre a transformação social. Estamos acostumados a viver um cenário de não representatividade, de modo que inserir esse debate nos espaços escolares pode inicialmente parecer uma tarefa muito desafiadora. Mas este esforço é preciso, especialmente porque a representatividade ela garante aos grupos minoritários a possibilidade de enfrentamento das opressões e da criação de novos saberes. Para que novos saberes possam ser construídos, é muito importante que possamos garantir as novas referências e garantir que o modelo tradicionalmente adotado, em que se hierarquiza a voz dos homens brancos na sociedade, seja revisado. Mas como podemos fazer isso? Inicialmente, é muito importante que possamos garantir materiais didáticos, currículos e práticas escolares mais diversificadas, com discursos variados, buscando garantir e legitimar a pluralidade cultural. Também podemos buscar inserir as vozes das minorias, das mulheres, os pretos, as pretas, os deficientes, integrantes da comunidade LGBTQIA+, e podemos trazer também um pouco da tônica de eventos históricos. Pensar também na realidade a partir dos grupos historicamente apagados pode ser também uma direção interessante. É importante que reconheçamos outras intelectualidades não hegemônicas. Ao construir práticas escolares, ao se eleger materiais didáticos, antes é necessário perceber que não há apenas uma realidade social, mas sim múltiplas realidades legítimas e, portanto, elas devem se fazer presentes. O apagamento dessas realidades, como visto, é também uma forma de violência e manutenção das opressões. É preciso, portanto, que a escola se comprometa. É preciso que a voz da pobreza possa ser ouvida, que o racismo possa ser questionado, que o sexismo seja desvelado e que as memórias históricas não tenham apenas um único tom. Incorporar esses novos elementos de conhecimento e saberes é fundamental para o acesso à cidadania em uma sociedade de imensa desigualdade. A escola pode ser um espaço de transformação. E mais do que isso, a escola deve ser um território plural, vivo e inclusivo. A escola pode e deve ser um território de múltiplas vozes. Para isso, é preciso desconstruir, é preciso romper com o colonialismo do nosso próprio pensamento. E para a gente entender sobre a diversidade a partir da lógica decolonial, eu convido minha colega Gabriela Santana. Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. São alguns dos nomes que compõem uma obra mais do que necessária. O livro Narrativas Negras, Biografias Ilustradas de Mulheres Pretas Brasileiras. O livro pode ser um bom ponto de partida para a diversificação e construção de novos saberes. Essa obra aborda 41 personalidades de 6 áreas distintas: a educação, abolição, cultura, esportes, política e saúde. Desenvolvido pelo coletivo Narrativas Negras, que com muita satisfação eu faço parte, um coletivo que tratou da vivência e experiência de 41 mulheres pretas brasileiras. Inicialmente, cabe a compreensão de um termo qual Conceição Evaristo apresentou e discorreu: a escrevivência. Conceição apresenta a escrevivência como uma forma de apresentação da realidade de cada pessoa. É uma forma de exposição do que é vivenciado. A autora afirma que a escrevivência pode ser utilizada por vários grupos sociais, como uma forma de fomentar o estudo acerca das diversas realidades existentes e estudos para findar as desigualdades sociais no nosso país. Cada grupo que compõe o tecido social possui uma demanda diversa, assim é necessário que haja visibilidade e compreensão das realidades individuais. Ocorre que na nossa história, muitos grupos foram privados de sua escrevivência. Nos espaços acadêmicos, por exemplo, a escrevivência se deu a partir de um modelo europeu e, por isso, afastou, deslegitimou e silenciou muitas vozes. A partir disso, é necessário compreender a necessidade da sensibilização coletiva quanto à importância da desconstrução desse modelo tradicional para que outras vozes possam também ser ouvidas, incluídas e legitimadas. Para que isso aconteça, é necessário que a escola esteja aberta a descolonizar suas referências. Para adentrar nos pensamentos da professora Lélia Gonzalez, é muito importante que a decolonialidade seja compreendida. O pensamento decolonial busca a emancipação do conhecimento, assim como o Wendel apresentou. Paulo Freire fala muito sobre a libertação da educação. A corrente decolonial é uma forma de libertação e crítica a algumas estruturas que aumentam as desigualdades.
como a visão eurocêntrica do mundo, aquela a qual coloca a Europa como centro do mundo, do conhecimento, como os detentores dos saberes e produção acadêmica. O pensamento decolonial introduz a pluralidade, pensar o mesmo tema por realidades diversas. Na reconstrução das práticas didáticas sob um olhar minoritário, a lógica decolonial é uma importante forma de desconstrução do ambiente de não diversidade nos espaços de saber. Lélia Gonzalez abordou nas salas de aula, enquanto aluna e professora, uma temática pouco estudada na época, o sexismo e o machismo. Ela foi responsável por obras que falam sobre o apagamento cultural e o embranquecimento do conhecimento. Lélia Gonzalez introduziu essas pautas de forma decolonial nas universidades brasileiras em que atuou, pensando sob o olhar das minorias. Esse movimento de inserção da lógica decolonial de pensamentos e referências minoritárias é uma importante forma de combate a essa não diversidade e representatividade dos materiais didáticos. E, a partir disso, a deslegitimação dos grupos minoritários como detentores de conhecimento, da produção de conhecimento, do próprio trabalho de mulheres pretas, como, por exemplo, foi desenvolvida por Sueli Carneiro, mulher preta, filósofa, paulista. Sueli afirmou que o epistemicídio, a não valorização do conteúdo de trabalho desenvolvido por pessoas pretas, é um dos meios racistas e age como uma forma de exclusão social. Podemos observar que o epistemicídio está presente no meio acadêmico, visto que recebemos indicações de grupos privilegiados e raramente de autores frutos de alguma minoria. Por isso, a valorização do lugar de fala, a escrevivência, a lógica decolonial não só combatem o epistemicídio, como também as estruturas que juntas se fortalecem e sujeitam os grupos vulneráveis ao padrão tradicional. Uma autora importante nesse debate é Djamila Ribeiro. Djamila garante que o lugar de fala, o direito à voz ativa, é essencial para a promoção de questionamentos quanto aos privilégios socialmente existentes para o engajamento na luta contra as desigualdades sociais no Brasil. E, além disso, para ressaltar sobreposições de identidades sociais, a interseccionalidade. Mas o que é interseccionalidade? Interseccionalidade é a forma de buscar compreender as demandas individuais. Os países parecem ainda não estar preparados para perceber a lógica da interseccionalidade, embora seja fundamental. Dependendo de sua vivência, o indivíduo pode passar por múltiplas discriminações. Não é só a mulher branca, heterossexual, que sofre de sexismo, mas uma mulher negra, que sofre com racismo, sexismo e machismo. A mulher periférica, que sofre com discriminação econômica, além do machismo. Por isso, fazer uma análise profunda dos grupos, para entender as necessidades de cada indivíduo e conseguir tratar cada uma, é extremamente vital. O feminismo branco deixou de tratar das individualidades das mulheres pretas. Não aceitaram estar na posição de agressoras das mulheres pretas. Assim, fecharam as portas para entender como o racismo e o machismo atuam contra a mulher preta. Dessa forma, contribuíram para a manutenção dessas discriminações das mulheres pretas. E para demonstrar a vocês como isso acontece, abro espaço para Sueli Carneiro, novamente citada em nossa palestra, para que fale mais sobre um dos capítulos dessa história. Até que aconteceu um evento importante em São Paulo, que ficou, digamos, para a história do movimento feminista da cidade, que foi a realização do Tribunal Berta Lutz. Isso, acho que final da década de 70, começo de 80, não tenho mais, estou velho, não lembro mais as datas direito das coisas. Mas era um grande evento feminista em que não havia neste evento nenhuma mulher negra em posição de destaque, de estar pautando a sua problemática na programação toda. E havia 2 homens convidados importantes desse evento. E um deles era Abdias do Nascimento. E Abdias do Nascimento, neste momento, ele mapeia a situação com aquela, com aquela clareza, com aquela competência, com aquela lucidez que lhe era peculiar, e ele, além de tudo, da excelência como ativista, como orador, tinha a performance do ator. Então ele não tem dúvida nenhuma, e ele, quando é dado a vez dele falar, ele começa dizendo, porque nós mulheres negras, e aí ele desfia
toda a história das mulheres negras, desde o período colonial até a exclusão naquele momento, naquela situação e naquele. Então ele diz, na ausência, né, delas aqui, eu me torno cavalo, né, de cada uma, de todas as ancestrais, de todas as heróicas mulheres negras desse país que estão invisíveis aqui também. Abdias Nascimento, bem como Sueli Carneiro apresentou, discorreu quanto à realidade das mulheres pretas que não eram contempladas pelo próprio movimento pelo direito das mulheres. Abdias fez com que a realidade social desse grupo fosse considerado, até mesmo em um contexto de exclusão. Exclusão essa promovida por um movimento social feminista, o qual não possuía uma abordagem interseccional. Há diversos grupos, várias pautas que devem ser estudadas e compreendidas. A análise generalizada é falha, enquadra todos como iguais ou não consegue abranger toda a diversidade dos grupos. Logo, a interseccionalidade é uma forma de atender às demandas dos grupos e amenizar as desigualdades para que, posteriormente, essas tenham um fim. Na educação, não é diferente. A interseccionalidade é tão necessária no ambiente educacional, com a diversidade nos materiais didáticos, para transformar a nossa sociedade e para alterar as estruturas discriminatórias através da educação. Como, por exemplo, ao discutir as condições das pessoas com deficiência, é necessário que a própria pessoa apresente a sua realidade e que haja um recorte, tal como por quais outros atravessamentos esse indivíduo é acometido. Se for uma pessoa preta, há a questão do racismo. Se for mulher, o machismo se faz presente na realidade dessa pessoa. Tudo isso é extremamente importante. Ainda que haja desafios, a educação pode ser um instrumento de transformação social e enfrentamento das opressões. A diversidade daqueles que ensinam, o pensamento que vai além da área de estudo, o compromisso com a escrevivência nos grupos minoritários, o decolonialismo educacional, a valorização do lugar de fala, a troca de saberes e fazeres, podem ser algumas estratégias iniciadas para avançarmos na libertação da educação, desde o ensino fundamental até os níveis acadêmicos mais altos. Portanto, para concluir, Braulio Bessa tem muito a acrescentar com seu poema sobre gêneros e diversidade. Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? Para mim soa tão confuso essa tal necessidade de alguém que é diferente enfrentar um mar de gente lutando por igualdade. E talvez essa igualdade, essa tal pluralidade, seja a mais pura vontade de viver a liberdade, de ser só o que se é, de ser homem, ser mulher, de ser quem você quiser, de ser alguém de verdade. Seja trans, seja transparente, seja simplesmente gente. Mesmo que alguém lhe julgue diferente, mesmo que você mesmo se julgue diferente, eu reforço, seja gente, urgente. Há quem nasceu para julgar, há quem nasceu para amar. E é tão simples entender de qual lado a gente está. E o lado certo, meu povo, o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar. Amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. Apenas seja, enfrente essa peleja contra uma sociedade que se acha no direito de lhe julgar com maldade. Seja de verdade. Afinal, da sua alma, do seu corpo e da sua identidade, é você, e só você, que possui autoridade. Linda essa poesia. É preciso superar esse modelo de educação e garantir que a nossa escola ela possa formar pessoas para a liberdade. Porque não tem como a gente falar em processo de transformação cultural, social, de modo a avançar na construção de uma sociedade mais livre, mais justa, sem antes falar de processo educativo emancipatório e que esteja disponível a todas e a todos. Por isso a escola ela deve se comprometer com o enfrentamento das desigualdades sociais. Não apenas com isso, mas também com a formação para a cidadania. É preciso lutar para que a escola seja esse espaço de liberdade, não de reprodução das opressões. Que seja um espaço democrático, inclusivo, que haja representatividade e que haja compromisso pela dignidade humana. Uma escola que seja, nas palavras de Rubem Alves, asas para todas as pessoas. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo.
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Obrigada a todos e todas que estiveram conosco. E para encerrarmos, convidamos a cantora Luísa Martins. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, cantando sol e mar, num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele está partindo, sem lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar numa folha qualquer. Eu desenho um sol amarelo que descolorirá, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva que descolorirá. Com 2 riscos tem um guarda-chuva que descolorirá.